de maneira muito breve dessa perspectiva do Dessertô, né? Que é a ideia da invenção do cotidiano. Bom, é uma revisão. Lembra que eu comentei com vocês que o cotidiano, ah, num período de escrita desse texto e até hoje, em alguma medida, é considerado, de certa maneira, o universo do ordinário. Eu poderia assim definir, né? A ideia de que é um lugar onde acontecem coisas, entre aspas, insignificantes. Então, para que olhar para o cotidiano? Então, quando o Dessertô ele considera a invenção do cotidiano, essa obra, ele está, na verdade, indo na contramão dessa ideia. Ele está, na verdade, discordando dessa ideia de que o cotidiano não é digno de pesquisar, de ser pesquisado, melhor dizendo, né? Ele está, na verdade, discordando dessas vertentes, né, hierarquizantes que vão falar, mas quem liga para o cotidiano, quem liga para o pessoal, quem liga para o privado, quem se importa com essas coisas, né? E aí ele vai dizer, não, o cotidiano ele é um lugar digno de ser estudado. E isso já é, assim, poderia dizer, extremamente revolucionário. Então vamos seguir aí, Amanda, por favor. A ideia, né, do Dessertaux, que é um historiador francês que trabalhou em várias áreas, né, assim como um intelectual francês que tinha uma múltipla, enfim, formação e áreas de interesse, como estou mostrando aí para vocês. Pode seguir. E essa portanto, o livro, né, A Invenção do Cotidiano, é considerado uma obra seminal porque ela explora essas dinâmicas do cotidiano e as formas pelas quais as pessoas nesse cotidiano se relacionam com resistência e criatividade dentro das estruturas sociais. Vejam, como ele tinha uma formação de historiador, ele vai olhar para esse cotidiano a partir dessas lentes, né? E obviamente que eu não tenho formação em história, eu não vou conseguir assim trabalhar essas lentes com propriedade para vocês, mas o que eu posso dizer para vocês que me interessa nessa obra e interessa, por exemplo, interessou ao Martim Barbeiro estabelecer relações com o seu trabalho, é que primeiro é essa questão de dizer assim, olha, o cotidiano importa, tá? O cotidiano é um lugar de valor para a pesquisa. Ele é um lugar porque lá acontecem essas práticas de resistência e criatividade dos sujeitos. E aí as práticas são o enfoque dessa obra. Assim, há um interesse, pelo menos da minha apropriação da obra, né? Há um interesse de pensar nas práticas. Vamos olhar para o universo da comunicação hoje? Quando eu te falo assim, vamos estudar um objeto comunicacional, a primeira coisa que vem à sua cabeça, o que é? Se eu, enfim, se você quisesse escrever ou abrir o Redes, microfone. redes sociais. Uma rede social. Ok. Mas dentro de uma rede social, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Dentro de uma rede social. A própria plataforma, eu poderia dizer? Ah, É? hum, geralmente redes sociais eu sempre penso Instagram e TikTok. Isso. Ok. Então, partindo da sua resposta, Luana, a gente pode entender assim que a gente tem, porque isso foi construído, né? Uma certa hegemonia em olhar para a comunicação a partir dos meios. É muito comum isso acontecer. Então, isso, assim, se eu fizer essa pergunta em qualquer turma, isso vai se repetir. Às vezes vai variar o meio, mas se eu fizesse essa pergunta em alguns outros espaços, poderia ser a televisão, poderia ser o rádio, poderia ser o jornal. Isso poderia variar de respondentes para respondentes, mas quando eu penso na comunicação enquanto área, enquanto campo,
os meios, eles são digamos assim, o objeto de estudo preferido, que é mais recorrente. Quando a gente olha para as práticas de resistência e criatividade das estruturas sociais, e por isso que o Desserteau é um autor importante para esclarecer para a gente esses pontos de partida dos textos que a gente trabalhou aqui, a gente está fugindo dessa perspectiva. A gente está dizendo, eu estou dizendo para vocês assim, os meios eles são muito importantes, é verdade. Mas existe também muita coisa a ser descoberta a partir do modo como as pessoas praticam, usam esses meios, que pode ser um modo de resistência e criatividade. Então, eu não fico só no Instagram. Me interessa pensar nas práticas que as pessoas fazem do Instagram, ou seja, eu descentro o meio, em alguma medida, para o que, por exemplo, o Martim Barbeiro vai chamar de mediação. Eu descentro, assim, o meio é importante, ele está ali, mas ao redor dele vão gravitar várias práticas, e essas práticas vão mediar o sentido sobre aquele meio. E isso também é digno de estudo, né? Acontece que essas práticas vão ocorrer no cotidiano, né? E é por isso que o cotidiano é inventado. É um pouco nessa linha de invenção mesmo. Pode seguir, Amanda. E aí, ele vai dizer assim, as premissas dessa obra, né, assim, na perspectiva que nos interessa pensar aqui, é que os poderes dominantes das estruturas sociais, elas estabelecem estratégias para organizar a sociedade. E essas estratégias, em muitos momentos, são institucionalizadas. Eu lembro que eu expliquei para vocês, por exemplo, dei como exemplo uma resolução sobre a greve, uma resolução sobre a sua vida na pós-graduação. Isso é um documento aprovado em todas as instâncias, institucionalizado, que estabelecem estratégias de controle sobre o tempo que você vai passar na pós-graduação, os seus direitos, os seus deveres, tudo isso para que organize essa sociedade acadêmica, digamos assim, né? Controle e organize, né? Mas os indivíduos, em suas práticas, vão responder a essas estratégias com táticas. E essas táticas acontecem no cotidiano. Algumas dessas táticas são de adaptação, outras de subversão a essas estratégias e até as normas que essas estratégias estabelecem, para que os seus desejos e necessidades sejam atendidos, né? Porque a vida, enfim, se constitui assim também. Então, olhar para a invenção do cotidiano significa colocar em fricção ou colocar e pôr em tensão no sentido de tensionar as estratégias e as táticas, as estratégias que vêm de uma tentativa de organização e controle social, né, geralmente por instituições, e as táticas dos sujeitos, que vão se apresentar por meio das suas práticas cotidianas. Então, pode seguir. Por isso que esse texto ele é valioso para a gente, né? Por quê? Porque essas práticas cotidianas e os espaços em que essas práticas aparecem, como, por exemplo, o Instagram, né? Ele pode ser um espaço de práticas cotidianas, ou seja, um meio pode ser um espaço de práticas cotidianas para, muitas vezes, resistir a determinadas tentativas de controle, agremiar pessoas para resistirem junto e tornar a sua existência mais valiosa, enfim, tornar o seu exercício
de existência pertencente, por exemplo, né? Então, nesse sentido, é que o Instagram pode ser usado por comunidades diversas para resistir a opressões, por exemplo, sociais, né? Pensando aí em diversas possibilidades. E é por isso que é interessante considerar essas práticas. Quando eu olho para as práticas cotidianas dos sujeitos, eu olho para os sujeitos também. Só que no universo da comunicação, pensar essa perspectiva que foi escrita num contexto da história, e aí lembrando que a nossa primeira revisão foi sobre os estudos culturais, lembra do transdisciplinar, né? Então, pensar essa perspectiva das práticas aqui para nós da comunicação significa considerá-las, essas práticas, em perspectiva ou em interseção ou em diálogo com os meios, certo? Então, não é que eu vou ignorar os meios ou dizer que eles não importam. Não, é que todas as práticas que eu vou avaliar, elas ocorrem ou estão em diálogo com esses meios. Percebem? E aí é por isso que a gente trabalha o termo de usos sociais dos meios. Como que as pessoas usam os meios para, enfim, se agremiar. Por exemplo, hoje de manhã eu estava numa aula de graduação com estudantes ingressantes, eles são muito jovens, 16 anos, 17 anos, né? Em sua grande maioria. E eles dizem assim: porque hoje o Facebook é uma rede social muito específica. E uma das especificidades é a criação de grupos. Então, quem usa o Facebook ainda usa o Facebook para criar grupos e, enfim, e se relacionar por esses grupos. É uma visão deles, né? De uma determinada perspectiva de grupo e faixa etária, etc, né? Eu não vou questionar a veracidade dessa afirmação, eu só estou dizendo para vocês que para esses sujeitos de 16 anos, ingressantes num curso de universidade pública em publicidade e propaganda, o Facebook é uma rede social que quase ninguém mais usa, salvo em alguns casos específicos. E aí, é nesse sentido que a gente vai, então, tentando localizar aí. Os meios, eles estão presentes. O Facebook, enquanto rede social, está presente. Mas eu olharia, então, para essas práticas de se reunir em grupos e como que as pessoas se reúnem, como que elas encontram esses grupos, como que esses grupos se atualizam, como que essas pessoas, enfim, de alguma maneira resistem a temas, como que elas se expressam e como que elas fazem isso e como que o Facebook responde a isso, como que ela, digamos assim, como que o Facebook em alguma medida filtra, se não filtra, se regula, se não regula, né? E etc. Isso, aí a Luana já está falando aqui no chat sobre uma outra perspectiva, sobre o profissional do social media, né, que tem que estar no Facebook porque existem ferramentas lá que a empresa Meta oferece. Percebem? Então, pensar na perspectiva das práticas significa não significa ignorar o Facebook, mas significa prestar atenção também aos sujeitos que realizam essas práticas. Aí está a grande diferença da maioria dos estudos na área que não necessariamente prestam atenção às práticas e, portanto, não olham para as práticas cotidianas, ficam muito mais nas imagens ou nos próprios conteúdos dos meios, olhariam apenas para o Facebook, não pensariam muito nessa relação. E para a gente que está numa perspectiva aqui dos estudos culturais, no universo da comunicação, essas práticas elas falam muito, elas podem nos dar muitas pistas para entender os fenômenos, né? E é por isso que a gente olha para elas. Pode seguir?
Amanda. E aí, pensar nos usos significa pensar o modo como os indivíduos se apropriam, né, dos espaços e das normas sociais para atender às suas próprias demandas, suas próprias necessidades, seus próprios desejos, né? Então, como que essas pessoas, eu poderia, então, a partir desse exemplo que eu acabei de dar, sobre o Facebook, quem são essas pessoas que estão usando o Facebook hoje? Assim, segundo os meus estudantes ingressantes lá do curso de publicidade, seriam pessoas mais velhas. Quem seriam essas pessoas? Seriam pessoas mais velhas e seriam pessoas que usam só para ter grupos, para participar de grupos. Essa é a visão deles. Mas será que isso procede? Será que existe de fato um recorte etário em relação ao Facebook? Enfim. E como é que essas pessoas usam? Para quê? Por quê? Em que momentos, né? E como que elas se apropriam desses grupos? Ou não existem grupos coisa nenhuma? Ou esses grupos são, na verdade, só uma faceta? Enfim, eu prestaria atenção a essas práticas e a esses usos, porque eles representam essas apropriações. Por isso que me interessaria olhar para os usos. Pode seguir. Eu vou pular esse item, porque ele é um exemplo, e eu já dei o exemplo do Facebook. A ideia das estratégias, como eu disse, elas são ações planejadas e institucionalizadas pelo poder dominante para controlar e organizar a sociedade. Então, as estratégias, segundo a perspectiva do Dessertot, tem a ver com esse foi planejado, é institucionalizado, ou seja, aprovado em várias instâncias, né? Para ser chancelado como válido, né? Então, mas costumam essas estratégias serem propostas pelos poderes dominantes. Pode seguir? E as táticas têm a ver com ações cotidianas do universo do dia a dia, né? Que às vezes são, inclusive, realizadas de maneira muito improvisada, nem sempre são tão planejadas assim, e elas costumam carregar uma certa resistência ao modo de contornar as restrições das estratégias. Então, para que você, enquanto sujeito lá no seu cotidiano, tenha alguma autonomia, assim, de decisão, né? Então, bem nessa linha de pensar as estratégias como formas de... Perdão, de pensar as práticas como formas de resistência, às vezes nem tão organizadas assim, nem tão planejadas como são as estratégias, para que você tenha alguma liberdade, autonomia, enfim, nas suas decisões. A Luana tá conversando, escreveu aqui no chat falando que foi orientada aí para o Facebook para trabalhar foi uma colega de 22 anos que deu essa orientação para ela. Foi isso que eu entendi? Acho que é isso, né? Então. Foi isso. Porque essa questão geracional também. Eu achava que só tinha pessoas mais velhas lá. E aí eu não estava mexendo muito no Facebook. Só que para eu fazer o tráfego pago de um cliente meu, aí eu perguntei para a menina que formou comigo em design. Aí ela, não, Luana, você vai ter que ir pro Facebook, linkar as redes sociais do seu cliente, porque é lá que você vai ter essa opção. Aí eu falei, nossa, só ela para me salvar. Então, assim, porque realmente é questão de nem geracional, é de quem precisa daquelas ferramentas mesmo. Isso. Então, talvez olhar para a rede social de uma perspectiva geracional seja um pouco restritivo, né? Ou seja, o geracional nem sempre explica tudo, né? É um pouco nessa linha. O legal de pensar na perspectiva da prática, porque na verdade quem te falou isso é uma jovem de 22 anos que é social media, ou pelo menos deve ter uma formação aí nessa área, né? É porque ela pratica, ela faz uso, né? Enfim, profissional disso. Então,
é um pouco nessa linha, sabe? Assim, de pensar as práticas. Enfim, espero que eu esteja conseguindo me comunicar com vocês. Então, é isso, pode seguir. E aí, aqui é, na verdade, um exemplo é, de um paper, de uma revista, né? Um artigo de uma revista em que traz como as pessoas consomem, né? Determinados conteúdos em jornal. E aí essa autora, eu gostei desse artigo para mostrar como exemplo de como essa teoria pode ser usada para analisar, ou seja, ela é quase que uma metodologia de análise. Assim, na verdade, pode ser considerada como uma metodologia de análise, sim, porque ela vai dizer que quando ela foi analisar as cartas que os sujeitos mandavam para esse jornal que ela opta, eu não lembro exatamente se foi um jornal ou uma revista, porque faz tempo que eu li o artigo. Ela descobre que as estratégias e as táticas se misturam um pouco e que, portanto, é, ao analisar o fenômeno, essas coisas, assim, a teoria estaria um pouco inadequada, assim, um pouco pensando a ideia de inadequação da revisão anterior. Então, é bem legal de você ver como uma teoria serve para analisar um conteúdo que foi coletado na pesquisa, assim, numa perspectiva, inclusive, metodológica. Então, assim, é só um exemplo para vocês compreenderem como a gente pode assim, se inserir nessa discussão a partir das práticas. Alguma questão, gente, que vocês gostariam de tocar nessa revisão? Ok.